Olá, concurseiro, concurseira. Estamos iniciando mais uma aula sobre atualidades e vamos debater temas que marcaram o mundo, não só o nosso dia a dia. Com certeza você parou para analisar de uma forma ou de outra o que nós vamos debater agora. Veja só o título que eu preparei para você. Ainda em 2012, o Irã promete boicotar o Oscar 2013 por causa do filme anti-Islã. As relações que nós vamos fazer aqui são o que importa mais. Veja, quando eu analiso uma notícia, quando eu estou vendo um determinado conflito, quanto mais relações, quanto mais conexões eu fizer, isso vai me dar mais habilidade ou para entender a questão da prova ou para desenvolver uma redação. Nada impede que o tema da questão do boicote ou a questão do filme anti-Islã seja cobrada em uma redação. Perfeito? Então, fique atento a isso, procure estabelecer essas relações, questionar, se perguntar por quê, como, quando, onde. Isso nos ajuda a entender melhor. De acordo com informações da agência Associated Press, o Irã deve boicotar o Oscar de 2013, não indicando nenhuma produção para concorrer à categoria de melhor filme estrangeiro. Quero fazer uma ressalva aqui, concurseira, concurseiro. Se você for a uma locadora, você vai perceber que existem inúmeros filmes iranianos. O Irã tem fama de fazer bons filmes, de ter bons diretores. E automaticamente, se ele ficar de fora do Oscar, é essa relação que você deve fazer. O que ele vai provocar? Não só ele chama a atenção do mundo para este fato, diz porque ele está ficando de fora, porque eles têm a briga é grande com os Estados Unidos, automaticamente ele tem uma intenção: desqualificar a entrega dessa categoria do prêmio. Por quê? O melhor, ou um dos melhores, ficaram de fora. Automaticamente fica comprometida o julgamento. Não só uma provocação, então, eles estão fazendo, mas esta tentativa de desqualificar a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Segundo o chefe da agência de cinema do país iraniano, o Irã quer evitar, claro, esse aspas, evitar a premiação por causa do filme anti-Islã produzido nos Estados Unidos e que gerou protestos no mundo muçulmano por seu conteúdo ofensivo ao profeta Maomé. Lembre-se, pessoas morreram por causa desse filme. Ele está na internet, é um filme de extremo mau gosto, um filme de uma qualidade assim muito duvidosa, mas causou ofensa à população. E nós podemos fazer aqui uma relação, como eu sempre digo para você, que você tem que ter várias conexões. Lembra que no Brasil, há mais ou menos 17, 18 anos atrás, uma imagem de uma santa foi chutada por um pastor evangélico na TV e isto causou comoção aos católicos? Então, o filme anti-Islã causou no país, causou no mundo muçulmano, é claro, uma sensação de ofensa. Concurseira, concurseiro, no decorrer de todo o século XX, o Irã foi um grande aliado das nações ocidentais. O filme Chá da Pérsia, A Queda de um Homem, nos ajuda a entender melhor por que hoje existe esse conflito tão marcante entre os Estados Unidos e o Irã. Vale a pena a gente ver agora um trechinho desse filme. Acompanhe. Mohamed Reza Pahlavi, Shahin Shahriameh, roi des rois, lumière des Ariens, régna 37 ans.
le faste de sa cour et la beauté de ses reines fascinèrent l'Occident. Héritier de l'Empire perse, la montée en puissance de l'Iran troubla le jeu des relations internationales et souvent inquiéta. Promu gendarme du Golfe Persique, la tâche du Shah fut rude et semée d'épreuves. Voisin de l'ogre soviétique, l'Iran, réserve d'or noir, suscita toutes les convoitises et de ceux-là même qui l'abandonnèrent. Pour le Shah d'Iran, l'histoire n'avait de sens que nourrie de progrès. Despote oriental ou monarque éclairé selon le regard, il sut y engager son pays à marche forcée. Mais aux yeux de son peuple, le Shah fut-il toujours bien compris dans le choix parfois imprudent, souvent trop voyant, de ses alliés américains. Au début du siècle, la Perse avait un roi. Mais le monarque décadent préférait la Côte d'Azur à son pays, dont les richesses étaient livrées aux puissances étrangères. Un rude cosaque, l'homme fort du moment, Reza Khan, chasse ses Kadjars installés en Perse depuis 1796. Il rêve d'une république, mais les Mollahs veulent un roi. Il est couronné en 26 sous le nom de Pahlavi Ier. La Perse devient l'Iran, terre des Ariens, et le XXe siècle y entre prudemment. Le jeune prince héritier sera éduqué à l'européenne. Mohamed Reza et son frère cadet sont envoyés 4 longues années au collège du Rosay en Suisse. Dès son retour en Iran, le père veut aguerrir ce jeune homme doux et timide aux manières délicates. En 1936, le jeune prince entre à l'académie militaire où l'on forme les fils de bonne famille voués à la carrière des armes. Et le vieux roi trouve en la belle Fausia une épouse pour son fils. Elle porte des pantalons, fume, se maquille. Elle choque une cour d'Iran d'un autre âge. C'était le sosie de l'actrice Hedi Lamar. C'était l'arabe et elle arrive avec 50 ans d'avance sur ce que pourrait être la plus développée des femmes iraniennes. Ça va être un amour, c'est un mariage organisé par 2 cours qui a besoin de s'unir. L'Égypte était pauvre et avancée, l'Iran était riche et retardé. Et puis ça a aidé les Anglais. Les Anglais de savoir qu'il y avait une tête de pont entre ce pays où il y a du pétrole et l'Égypte où, pour eux, il y a le canal de Suez. Concurseira, concurseiro, vale a pena você ver esse filme como um todo. Ele vai te dar uma visão bastante interessante em relação ao Irã. E faço aqui uma ressalva. É difícil para nós entendermos uma outra religião. O Brasil, como um país cristão e uma maioria católica e uma outra quase metade da população evangélica, tem uma dificuldade de compreender o comportamento desse povo. Nós temos que respeitar, sim, e procurar entender. E este filme é uma boa dica para que você possa pensar sobre isso. Lembre-se que o século XX é o século da segunda revolução industrial, outra relação importante. Momento que o petróleo passa a ser a fonte de energia mais importante em nosso planeta. Logo nos primeiros anos do século XX, os britânicos exploravam a maior parte do petróleo iraniano. Olha só, em 1951 teve início uma grande crise política. Essa crise dividiu o governo iraniano, que era então liderado pelo Shah, guarde esse nome, Reza Pahlavi, que era apoiado pelos Estados Unidos. Olha que interessante essa outra relação que eu quero que você faça aí. O Shah, Reza Pahlavi, implantou uma ditadura e, por ironia, apoiada pelo país, Estados Unidos, que é o que mais prega a democracia no mundo. Eu digo que mais prega quando você analisa a questão da propaganda que existe em relação a eles, sempre batendo na palavra democracia. E também eu quero destacar que os Estados Unidos precisavam e ainda precisam do petróleo do Irã e promoveu com isso a volta do Reza Pahlavi em 1953. Com orientação dos Estados Unidos, Pahlavi organiza um golpe de Estado. O episódio tornou o Irã o maior aliado norte-americano no Oriente Médio. Hoje não é mais o Irã, é principalmente Israel e a Arábia Saudita. Seguinte, concurseiro, concurseira. Interessante que você tenha uma noção geográfica onde está o Irã. E eu preparei para vocês alguns mapas. Eu gostaria que você
analisasse agora comigo. Vamos lá? Primeiro mapa, eu vou mostrar um mapa político. Analise comigo aí a posição do Irã. Agora vamos ver as suas fronteiras. Turquia, tá vendo a fronteira da Turquia? Viu onde está o Iraque? Olha só o Golfo Pérsico. Veja que não está muito longe do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho. Essa é uma questão estratégica que você não deve deixar de observar. Muito bem, fez essa análise aí, viu o mapa político? Analise comigo agora, concurseiro, concurseira, o mapa físico da área. Olhe que é uma imagem de satélite. Veja lá. Golfo Pérsico, você aparecer esse texto, você precisa ter mentalizado a posição do Golfo Pérsico. Viu o Golfo de Omã? Sempre é citado em jornais e revistas. O Golfo de Aden, aí a entrada no Mar Vermelho, que é por onde os navios vão passar para atingir o Mar Mediterrâneo. Concurseiro, concurseira, lembre-se que a ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho é feito por um canal artificial, que é o Canal de Suez. Aí nessa posição também está a faixa de Gaza, no conflito entre Israel e a Palestina. Veja que uma coisa está ligada com a outra e você deve ficar atento a isso. Interessante. Isso tudo deu início à chamada Revolução Iraniana. Grave esse termo quando você for estudar o Oriente Médio. O povo insatisfeito com a crescente corrupção, pobreza que assolava o país e a grande repressão política e um conflito cultural enorme, pois o Shah Reza Pahlavi, lembre-se disso, promovia grandes reformas pró-Ocidente. Diante disso, esquerdistas, liberais e muçulmanos tradicionalistas uniram-se a uma personalidade ainda muito comentada no mundo. Sabe qual é essa personalidade? Muito bem, você deve registrar também esse nome. Ayatollah Khomeini. Junto a Khomeini, essas lideranças que eu falei, esquerdistas, trabalharam para derrubar o Shah Reza Pahlavi. As manifestações contra o governo tiveram início, olha só, lá no início de 1978, e só em 79 derrubam o Shah. E ele passou a dar sinais de fraqueza a partir disso e acabou caindo. Concurseira, concurseiro, o Shah Reza Pahlavi foge do Irã. E olha só, diz a lenda, não precisa ser verdade, mas você consegue mensurar como foi a sua fuga. Diz a lenda que o avião da sua fuga, usado na fuga, teve problemas para decolar. Tamanho era o peso que o Shah carregava consigo em ouro. E de onde que um líder tem dinheiro? Um líder de um país. Como que ele consegue determinada fortuna? Geralmente é dinheiro do povo, é dinheiro dos tributos. Concurseira, concurseiro. Eu citei dois personagens importantes até então, o Shah Reza Pahlavi e o Khomeini. E agora, quem está no poder no Irã? Ahmadinejad. Interessante que você pense no seguinte, Ahmadinejad é uma figura muito controversa dentro do Irã e para o mundo. Ele é considerado um radical e defensor dos valores nacionalistas da República Islâmica. E ele é contrário à aproximação do país com o Ocidente. E essa ideia é muito controversa. Eu preparei para que você entenda melhor essa questão do Ahmadinejad, um trechinho de um filme que mostra muito bem o seu pronunciamento na Assembleia da ONU e a reação dos dirigentes dos Estados Unidos. Acompanhe esse filme e veja o que acontece. Desde 1947, na terceira semana de setembro, o mundo se reúne. Há mais de 60 anos, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. E nesses 8 anos de mandato do presidente Lula, pela segunda vez, quem fez o discurso de abertura foi o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ele enfatizou a paz mundial e o desenvolvimento das nações.
Ele voltou a pedir a reforma do Conselho de Segurança e alertou para a necessidade de continuar negociando uma solução diplomática para o polêmico programa nuclear iraniano. O mundo não se pode permitir o risco de um novo conflito como o do Iraque. Por isso, temos insistido com o governo do Irã que mantenha uma atitude flexível e de abertura às negociações. É preciso que todos os envolvidos revelem essa disposição. O presidente americano dedicou a maior parte do discurso para pedir a paz entre palestinos e israelenses. Sobre o Irã, Barack Obama disse que não há comprovação de que o programa nuclear do país é pacífico, mas abriu as portas ao diálogo. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou que sempre esteve pronto para conversar e causou revolta ao declarar: muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos foi responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Não foi a primeira vez que ele insinuou o envolvimento do governo americano nos atentados. Em protesto, as delegações dos Estados Unidos e de mais 30 países deixaram o plenário. O porta-voz da delegação americana na ONU chamou de detestável a declaração do presidente do Irã. A 3 quadras da ONU, iranianos que moram fora do país protestaram contra Ahmadinejad. Pediram democracia e o fim das execuções por enforcamento e apedrejamento. Pena recebida por Sakineh Ashtiani, condenada por adultério e assassinato e que aguarda execução. Olha que interessante, concurseiro, concurseira, a gente analisar na fonte, sem que alguém dê a opinião. Você percebeu a fala do Ahmadinejad e, logo em seguida, a reação das pessoas nos Estados Unidos. E não dá para a gente dizer quem está certo ou quem está errado, Estados Unidos ou Irã. Os dois têm pontos que eles estão certos e os dois têm pontos que eles estão errados. A questão está aí, quando existe um conflito, quando tem uma guerra, pessoas inocentes que são penalizadas. Concurseiro, concurseira. Este tema é muito comum em provas sobre atualidades, principalmente quando trata de geopolítica, de energia, por exemplo, petróleo. Recentemente, os jornais do Brasil e do mundo noticiaram discussões que envolvem Celso Amorim, Hillary Clinton e Ahmadinejad. Esse debate gira em torno, alternativa A, do programa de enriquecimento de urânio do Irã, motivos de novas sanções propostas pelos Estados Unidos. Esta era a primeira alternativa e também a correta. Esta alternativa continua atual. Essas sanções ainda existem em relação ao Irã, imposta pelos Estados Unidos. Vamos analisar agora a alternativa B. Encontramos a A, mas vamos à B para ver o que existe de errado aí. Das exportações brasileiras para o Iraque, que ameaçam a soberania comercial norte-americana. Olha, esta é uma daquelas alternativas que você já para no início. E ameaçar a soberania comercial dos Estados Unidos ou norte-americana, como o texto diz, nada a ver. Alternativa C, olha o que ela diz. Da crítica do presidente Lula às sanções comerciais feitas por Israel à Palestina. Entenda comigo, as sanções foram impostas pelos Estados Unidos. Países com menos poder como Israel não iriam afetar o Brasil neste sentido. Alternativa D, da proliferação de armas químicas no Afeganistão, que mantém sob o domínio norte-americano. Olha, nada a ver os Estados Unidos, nesse caso, mantendo armas químicas no Afeganistão. Alternativa E, da exploração de petróleo na Turquia, comandada pela Petrobras. Ora, Petrobras é uma multinacional, mas ainda ela não chegou a esse ponto ali na região do Oriente Médio. Ela atinge, claro, a América do Sul, vai até a América do Norte, ali na região do Golfo do México, mas ainda ela não cresceu tanto a este ponto. Tomara que consiga. E a alternativa, então, correta, e que vale a pena você lembrar, que é a alternativa A, na questão do enriquecimento do urânio no Irã. É isso que tem sempre levado o conflito com os Estados Unidos e este país.
Dicas de estudo que eu tenho para você, concurseiro, concurseira. Lembra que eu falei durante a aula que é difícil nós entendermos a cultura islâmica, a cultura dos muçulmanos? Então, um filme que nos ajuda a compreender melhor isso chama-se Aproximação. Ele tem no elenco Juliette Binoche. Eu gostaria que você, ao assistir o filme, preste muito bem a atenção na cena que ela está no trem e um soldado lhe pede o passaporte. E o trem parece uma torre de Babel, aquelas discussões, várias línguas, e o conflito que existe entre ela e o soldado. Claro, esta é uma das cenas que nos ajuda a entender a questão dos muçulmanos, a questão do conflito com Israel e com os Estados Unidos. E todo, é claro, o desenrolar do filme. Uma boa dica, e vale a pena você ir a uma locadora para pegar este filme. Assim eu me despeço, desejando a você, é claro, não só ótimos estudos, como uma boa prova, que você passe e consiga realizar o seu sonho. Até mais!